Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Viver Podcast. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e especialista em transtornos adictivos. Olá a todos, eu sou Rogério Jesus, médico psiquiatra e diretor clínico da Vale Viver, e é uma honra estar aqui mais uma vez falando sobre dependência química. No episódio de hoje, nós vamos continuar a série que nós já iniciamos. No episódio passado falamos um pouco sobre codependência e o objetivo do episódio de hoje é aprofundar sobre codependência. E para isso, a gente está aqui com a doutora Lidiane, né, que já foi mencionada várias vezes nesse podcast, que é, além de, dentre muitas coisas, é a fundadora da Vale, né, juntamente com o Dr. Rogério. Então, é um prazer enorme, uma alegria estar aqui com você, Lid. Olá, bom dia a todos. Como já foi dito, meu nome é Lidiane, né? Sou terapeuta ocupacional e aí tive essa honra, esse prazer de fundar a Vale com o Dr. Rogério. E primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. A Vale é um projeto lindo, né, um sonho, na verdade, que se tornou realidade. Então, lá no primeiro episódio, o Roger falou muito sobre isso, né, falou desse início. E eu não estou atualmente na Vale, mas eu sempre falo, eu saí da Vale, mas a Vale não saiu de mim. Sempre tá, a presença de Lid continua, em todos os espaços, nos comentários. É verdade, a Vale tá ali no coração, né? Inclusive lá no Espaço Terapêutico tem uma foto sua, né? Espaço Terapêutico Lidiane Barbosa. Verdade, fiquei tão emocionada, inclusive, nesse dia. Eu saí da Vale por um motivo muito, muito pessoal, né? Foi uma decisão tão pensada, né, Roger? Tão conversada. Mas a Vale está aqui, dentro de mim, né? E a Vale me deu tantas oportunidades de crescer como pessoa, como profissional. E eu sou muito grata, né? Tenho um carinho gigantesco pela Vale. Então, a Vale é meu projeto mais querido, né? Então, sim, um sonho que se tornou realidade. Eu costumo dizer sempre para todo mundo que, quando me pergunta da Vale, que foi uma feliz coincidência, né? Assim, nós nos encontramos fazendo uma pós-graduação em dependência química. Verdade. Eu trabalhava em uma clínica de dependência, você trabalhava em outra, e a gente começou a ter ideias juntos e começar, né, a conversar sobre aquilo, né? E assim, a verdade seja dita, aquela época, 2008, antes de abrir a Vale, Lidiane entendia de dependência química muito mais do que eu. Mas indiscutivelmente, Lidiane já trabalhava um bom tempo e tinha uma experiência tanto técnica quanto prática muito grande. E aí eu me senti, né, confiante a levar o processo adiante, porque eu era um médico que sabia medicar as crises, ajustar remédio, tirar da crise, mas o dia a dia da Vale, até hoje, sempre digo, né, que é um tratamento pautado numa equipe multiprofissional, onde o médico é mais um elemento dessa equipe. O médico não manda mais do que ninguém, a equipe sempre se reúne, discute tudo em equipe, buscando sempre o melhor paciente. E Lidiane foi fundamental na organização desse modelo terapêutico multiprofissional que a Vale, né, mantém até hoje nesses 15 anos. E dentre as muitas habilidades de Lidiane, acho que a que mais se destaca é o trabalho com famílias. Tá? Então, Lidiane fundou o nosso núcleo familiar, que existe até hoje, né? Mas quem fundou, quem estruturou lá no início esse trabalho foi Lidiane, né? Que sempre compreendeu e colocou a família assim como protagonista e fazendo parte ativa do processo de tratamento do paciente, que acredita mesmo na função e no papel da família, o quanto que quando a família ela está bem orientada, ela está bem amparada, ela está acolhida, né? Ela sabe como lidar ali com as situações que aparecem com o seu familiar, faz diferença no resultado final, no percurso. Então eu digo que é um olhar de amor e um olhar de ensinamento que a gente tenta ainda dar continuidade na Vale. E continuam fazendo isso muito bem, né? Eu costumava pensar, logo lá atrás, né, quando a gente começou esse processo, assim, tem que ter um momento, tem que ter um olhar para as famílias. Quem chega procurando esse serviço, chega em um sofrimento muito grande, né? Então, a dependência química, ela não atinge apenas o dependente, mas todo mundo que está ali, né? E geralmente as pessoas que estão mais próximas são os familiares,
Porque é muito natural que nesse processo as pessoas se percam, né? Então você vai perdendo os amigos, você vai perdendo alguns familiares, mas tem aquele núcleo que fica com você, né? Geralmente a mãe, né? Geralmente a mãe é a figura que as mulheres sempre as mulheres. Nas figuras de cuidado, né? Exatamente. A mãe, às vezes a irmã, a esposa, né? Isso. Sempre como as figuras ali de principal cuidado. E quando a gente iniciou esse projeto, eu falei assim, não, tem que ter esse olhar para a família, né? Não há como pensar no tratamento de dependência química se você não olhar para essas famílias. Sim. Porque o tratamento, ele é um tempo, ele é um período. O dependente, o paciente, ele vai sair daquele lugar. E quando ele sair, ele vai voltar para essa família. Sim. Se essa família não estiver bem, se essa família não estiver preparada, se essa família não tiver um espaço onde ela possa mudar, como é que vai ser isso? Sim, né? Pensando nessa ideia do internamento, né, como um período isolado, eu sempre faço a metáfora para as famílias que tratar o dependente sem tratar a família é pegar um peixe que está doente no aquário, né, tirar esse peixe, tratar, cuidar desse peixe, não limpar o aquário, deixar o aquário do mesmo jeito e devolver o peixe para o aquário. Então, acho que a dependência ela tem essa característica de ser uma doença que tem muita influência ambiental, não como a família como causadora, né? Isso é importante, a gente sempre trata isso, porque a família já vem com muitas culpas, né? Mas como um ambiente que às vezes proporciona que comportamentos disfuncionais que foram desenvolvidos, né, ao longo do processo da dependência, ele permaneça, ele seja reforçado. E isso acontece, na maioria das vezes, porque a família não sabe como lidar. Então, o episódio de hoje é até um pouco disso, né? Sobre quais são as repercussões que conviver com a dependência química, né? Com a pessoa que está... que tem a dependência química pode trazer para a família, né? Ou para a pessoa que vive ali mais próximo, que é a codependência, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Sobre como você vê essa questão da codependência. Quando um filho nasce, né, não vem o manual. O pai e a mãe, eles não recebem um manual. Então, eles estão ali em aprendizado, né? E, teoricamente, o pai e a mãe, assim, eles vão criando aquela expectativa de que vai fazer tudo certinho, de que vai dar tudo certo. Mas, em alguns casos, esse caminho, ele acaba sendo um pouco tortuoso, né? Não sai exatamente como foi planejado. E aí, a família, né, quando tem um dependente dentro desse contexto, a família acaba adoecendo também, né? O comportamento do outro faz com que todos que estão ao redor ali também estejam adoecendo, né? Eles vão adoecendo nesse processo. E muitas vezes a família não se dá conta. Aí não tem um manual. A família não sabe o que fazer, né? Sim. Até no episódio passado, vocês trouxeram aquela lacuna de tempo, né? De mais ou menos ali 10 anos, até buscar um serviço. Muitas vezes porque a família está ali tentando, né? Tentando dar um jeito e busca outras alternativas até chegar num serviço especializado. Quando chega no serviço especializado, aí a família vai tentando... ajudar aquele indivíduo, mas sem se dar conta do seu processo. Olhando muito para necessidades do outro e esquecendo um pouco das próprias necessidades, né? Que às vezes são gritantes. Exatamente. Né? E aí eu digo que uma das principais características da codependência é justamente esse olhar exagerado, esse olhar exacerbado para o outro. Você está ali tão envolvido no adoecimento do outro que você acaba deixando de lado as suas próprias necessidades, as suas próprias demandas e vivenciando a vida e o adoecimento do outro, né? Então, assim como o dependente ele está para o abuso da substância, né? Seja ela lícita ou ilícita, o codependente está para o dependente, né? Então, o dependente ele está ali respirando, né? Aquela situação do uso mesmo de substâncias e o codependente respirando aquela situação do dependente. Tem, inclusive, um livro que até falei no episódio anterior, era até para ter trazido para mostrar para o pessoal. É uma leitura mais para o público geral, né? Não é uma leitura técnica, obviamente, da Melody, né? Aquele livro
clássico, Codependência Nunca Mais. Então, quem quiser se aprofundar no tema, né? Acho que é uma boa leitura, porque é uma leitura de fácil acesso. Ela dá vários exemplos, né? Ilustra com situações. E aí ela traz muito que o codependente precisa reconhecer que o dependente químico tem um vício lá na substância. Mas o dele está em tentar controlar os comportamentos do outro. Exatamente. Né? E muitas vezes eu vou interromper aqui porque é muito bom. Eu estou aqui de espectador hoje, é muito bom ver vocês duas debatendo, né? Porque eu me lembro quando a Aline chegou lá ainda como estagiária na Vale Viver, Lidiane era coordenadora, Lidiane dizia, essa menina tem potencial. E hoje eu vejo 5 anos depois... Eu morria de medo de Lídia, inclusive. Hoje eu vejo 5 anos depois, a Aline, coordenadora, Lídia aqui falando, né? E assim, muito bom ver vocês falando de algo que vocês entendem. E Lídia, é muito bom ver você falando, né, sobre esse tema, porque fica claro o quanto você sabe disso, porque assim, você fala com a desenvoltura e no início você estava assim, eu vou ficar tímida diante das câmeras, né? Tá nada assim, você fala com a fluidez, com a tranquilidade, com a naturalidade, né? Boa de ver. E mais, você tem uma coisa que eu admiro muito, que é uma pausa temporal na fala que faz o ouvinte ficar, né, verdadeiramente captado pela sua fala, porque vem muito conhecimento, mas vem numa cadência tão tranquila que você vai absorvendo e acalmando quando eu acho você. Que é a capacidade de falar de coisas difíceis de forma leve. Né? Ela traz uma leveza para falar de temas tão delicados, tão difíceis, né? E eu acho que é isso que as famílias, né, se vinculavam tanto no núcleo, porque falar de temas tão densos, tão pesados, tão dolorosos, mas com um acolhimento, com amorosidade na fala, né? Que eu acho que faz toda a diferença. Eu acredito, né, assim, que a grande marca da Vale sempre foi o acolhimento. Sim. Sempre, né? Com os pacientes, e aí eu vou falar em especial o núcleo. Roger sabe que o núcleo sempre foi, né, o meu projeto mais especial da Vale. Então, quando eu penso nas famílias, e quando eu pensava desde o início, eu pensava nesse acolhimento. E para falar de temas que são difíceis, dolorosos, né? As pessoas chegam num sofrimento muito grande, então você tem que acolher, né? Você tem que chegar no espaço e você fala assim, poxa, eu cheguei no meu espaço. Você tem que se sentir, enquanto família, pertencente daquele local. Vocês falavam no primeiro episódio da importância assim, da família ir, da família conhecer aquele espaço. Tudo isso é muito importante, precisa acontecer. Mas eu acho que, para além disso, além de você conhecer esse espaço, você fala assim, poxa, esse é o meu espaço. Sim. Aqui o meu filho está sendo tratado, aqui o meu marido está sendo tratado. Construir uma relação de confiança, né, com a equipe. A gente trata muito disso com as famílias. Mas, para além disso, aqui eu também estou sendo cuidada. Sim. Aqui eu estou sendo acolhida enquanto família, né? E aí eu acho que a equipe e a família conseguem fazer esse casamento. E aí o tratamento, ele tem uma fluidez, né? Porque é um tratamento difícil. A gente não vai aqui falar, não, imagina, a internação é uma coisa simples. Não, não é. É um processo doloroso. Seja ela voluntária, já é muito difícil. Involuntária, então, nem se fala. Mas quando você confia na equipe, quando você sente esse acolhimento, é mais fácil. É mais leve, não vou dizer que é mais fácil, mas se torna mais leve, porque você tem pessoas ali que você confia e que você se sente acolhida. Então se torna menos desesperador. Exatamente. Né? Você não se sente tão só. Sim. Porque o processo de adoecimento, ele é um processo que te afasta dos outros. Afasta o dependente, mas também afasta o codependente, porque você começa a viver em torno daquele adoecimento, né? E aí vem a dor, vem o medo, vem a vergonha, né? Já falando até um pouco dessas características, né? Da codependência. E o núcleo sempre teve essa característica, né, de acolher essa família, né, que muitas vezes, mesmo já vivendo o problema há anos, mesmo já tendo passado em outros serviços que não tinham isso, pela primeira vez, né, nos conta que pela primeira vez eu fui acolhido, eu fui escutado. Toda semana eu posso estar aqui para poder dividir as minhas dores e os meus medos. Então a gente ouvia isso muito das famílias, dividir as minhas dores, os meus medos, as minhas culpas. A gente sempre teve essa ideia de dizer, olha, não estamos buscando culpados aqui, né, mas vamos entender o problema, né, e o que cada um pode mudar. E eu me lembro que
eu e Lídia somos de uma época pré-redes sociais, onde o núcleo familiar acontecia toda sexta-feira presencial. E no quilômetro 11 da Estrada do Coco. Verdade. Então, as famílias dos pacientes internados, eles saíam do lugar onde estivessem. E às vezes de outras regiões. Às vezes até de né? outras cidades, de outras Sim, regiões. Mas quando terminava o núcleo ali, sexta-feira, 3h30, né, 4 da tarde, ficavam todos ali, mas justamente comentando, olha, foi muito bom ter vindo, eu consegui dividir, eu ouvi outras famílias que vivem isso, que já passaram por isso. Então, assim, essa característica do núcleo de acolher a família, né, sempre teve essa coisa muito positiva. Uhum. Nesse período, né, acho que você falou uma coisa importante, Roger, muito antes, né, das redes sociais, de fazer essas transmissões, muitas famílias chegavam lá e às vezes eu e Roger a gente saía de lá muito tarde da noite, porque às vezes a gente dava conta ali, né, e a gente fazia questão de atender todo mundo que ia. Depois do núcleo, quando dava 4 horas da tarde, todas as famílias que estavam lá já estavam lá, queriam conversar com a gente. E a gente não tem problema não, vai ficando aí, vai tomando um cafezinho, e a gente ia, conversava com uma por um, e às vezes saía lá sexta-feira, 6, 7, 8 da noite, mas todo mundo, né, sentia esse acolhimento. É verdade. E eu acho que esse é um grande diferencial, né? Enfim, a tecnologia é ótima, mas assim, eu particularmente gosto dessa coisa do olho no olho, né? Então, eu tenho uma bola dividida, momento, né? A gente hoje tem um núcleo, né, que agora só uma vez no mês é presencial, e os outros são online. A pandemia trouxe isso, né? De fazer um núcleo online, permitir que mais pessoas participassem, enfim. No momento da pandemia, a gente teve uma adesão grande, porque estava todo mundo ali sedento, né? Dessa troca, enfim. Depois que a pandemia passou, a gente teve aquela dificuldade com o núcleo online, né? Aí as famílias começaram a dispersar, a querer muito presencial, mas tem muitos pacientes que a gente recebe que são de outras regiões, né? Que moram distantes. E aí essas famílias queriam continuar no online. E aí foi o grande desafio. A gente teve que reformular o núcleo. O núcleo, a gente tinha muito, fazia muito mais atividades de psicoeducação, para orientar mesmo para a família entender. E aí no online a gente viu que isso não funcionava muito. Então a gente passou a fazer mais vivências, né? Trazer o caráter instrutivo, mas através de trocas de vivência, de dinâmicas, né? De atividades ali que desse para se adequar ao núcleo online. E aí a gente começou a ter um engajamento melhor, porque as famílias começaram a trocar, mesmo cada um na sua telinha, né? E essa conversa, né? Essa fala circular. E aí a gente fez, né? Um núcleo presencial, pra gente também ter esse momento, que é diferente, né? E aí vão tomar um cafezinho lá na Vale, comer um bolinho de Marcela. É diferente. É uma outra coisa. Mas eu acho que possibilita para aquelas famílias que moram distante. Né? Muita gente assiste o núcleo, às vezes não consegue sair do trabalho naquele momento, né? Então tem familiar que coloca o fone, fala, Aline, eu vou fechar aqui a câmera, mas eu tô ouvindo, né? Porque eu tô no trabalho, e aí consegue sair em algum momento, fazer uma pergunta, né? Então acho que abre possibilidades, ao mesmo tempo que tira, né, essa coisa da troca. Olho no olho. Exatamente. Olho no olho. Mas também por abre outro lado, outras você alcança uma quantidade de pessoas que de repente você não conseguiria alcançar, né? Principalmente as famílias que não são daqui, que são do interior. Como tudo na vida, tem os prós e tem os contras, né? Então faz parte. Mas voltando aqui para o nosso tema, né, da codependência, você foi falando um pouco, Lídia, sobre a frustração, sobre os pais não nascerem com esse manual, né? Os filhos não nascem com manual, e esses pais vão tendo que lidar quando uma dependência aparece ali na família. E isso me faz, me conecta muito com o que a gente observa com a frustração da família, né? Sim. Porque é aquele familiar idealizado, né? Aquele familiar que foi criado muita expectativa, e que de repente, né? Não tão de repente assim, mas aos pouquinhos foi modificando e ficando muito distante daquele familiar, que muitas vezes a família está habituado, né? Porque a dependência química, ela traz muitas mudanças de comportamento, né? De conduta, né? Às vezes se distancia muito dos valores daquela família.
E tem toda a visão social em torno da dependência química. Do preconceito, do estigma. Sim. Então, essa família vai se sentindo muito à margem, e às vezes muito sozinha. E principalmente, eu acho que os pais, né, por essa coisa de idealizar os filhos, quando descobrem, né, o uso de substância e a dependência química, entram um pouco nessa frustração. Tá? E eu acho que essa frustração também faz com que a família se distancie da busca, né? Muitas vezes a tristeza, a vergonha, né? O sentimento de culpa, achar que de alguma forma faltou, né? Em algum momento, vai fazendo a família se distanciar dessa ajuda, e eu acho que isso vai contribuindo, né, para o conjunto de coisas que a gente vê se desdobrar depois, tanto da dependência, que é progressiva, né? Ela vai evoluindo ao longo do tempo, quanto da família em paralelo, né? Com todo esse processo de conviver, né? Com todo esse comportamento. Eu costumo dizer, gente, que nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Não tem jeito. Nasce uma mãe, não se preocupe, vai nascer a culpa junto. Então, desde pequenininho, né? Então, se o filho cai, eu não olhei direito. Se tirou uma nota, poxa, eu não estudei direito. Sim. Então, nasce uma mãe, a mãe vai... tive que trabalhar, Exatamente. Sim. Sobretudo nessa situação, né, de dependência química, que é uma situação que mexe com toda a estrutura mesmo familiar, né? E tem todos os preconceitos que acontecem, tem essa exclusão... Enfim, e olha que aí no passado era muito pior, porque hoje a gente já fala assim, dependência química é uma doença, hoje já se fala muito mais sobre isso, porque quando eu comecei a trabalhar com dependência química, tinha um estigma gigantesco, né? Sim. Então, dependente químico... Tinha aquele conceito ainda de uma falta de virtude, né? Moral. Sim. Exatamente. Estava ali no processo de transição, na verdade, da percepção do modelo de ver a dependência química quanto a doença. Isso. É muito atrelada ainda ao tratamento confrontativo, isso, né? Das questões de comportamento. Exatamente, né? Então, nasceu a mãe ali, nasceu ali a culpa, e até a família se encontrar e começar a entender o que é a dependência química, ter conhecimento do que é a codependência, aceitar que muitas vezes eu sou um codependente e de repente, a família não é, obviamente, culpada, né, pela doença do outro, mas a família vai ficando tão adoecida que de forma inconsciente, muitas vezes, ela colabora para aquele processo de adoecimento. E tão doente sem perceber, achando que o nome daquilo é amor. Exatamente. E na cabeça dela é amor mesmo. E às vezes a família ali já tentou tudo, já fez dentro, né, do que ela entende, todas as possibilidades. Então, quando você encontra um lugar que te acolhe e que te mostra, fala assim, olha, a gente pode melhorar isso aqui, vamos tirar um foco um pouco aqui do dependente, vamos começar a olhar para você enquanto familiar, né? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto esposa, irmã, enfim, né? Aquelas pessoas que puderem estar ali, eu acho que é um grande ganho ter a oportunidade de começar a olhar para si. De começar a perceber que não é só o adoecimento do outro, né? É que aquela doença também adoeceu as pessoas que convivem. Sim. Isso, Lid, bate com uma coisa que a gente falou desde o primeiro episódio, que da importância de buscar, né, um serviço que seja especializado naquilo, que as pessoas saibam o que estão fazendo e que buscar psicoterapia, de preferência com profissionais que entendam do processo, porque seja o paciente evoluindo com a doença, seja a família evoluindo com a codependência, se vai para um profissional que não é especializado na área, ele acaba muitas vezes sem saber como lidar com nuances do problema. E isso não é raro, né? Vocês falaram isso, né? Eu acho que vocês foram muito assertivos nessa fala. Porque às vezes é um bom profissional, como vocês trouxeram. É um profissional que, sim, que estuda, é uma pessoa estudiosa, mas às vezes não tem não sabe exatamente daquele público específico. Né? As nuances, né? As especificidades. Os comportamentos. Né? Então, às vezes, você pode trazer uma fala que, no lugar de ajudar, vai acabar piorando, né? Vai acabar indo por um caminho
que não vai ser um caminho assertivo, que não vai ser um caminho direcionado e pode acabar atrapalhando esse processo. Sim, né? E você falou um pouco, Lídia, sobre a contribuição da família, né? Ainda que não seja uma contribuição voluntária, né? Não seja intencional, porque o objetivo da família é resolver o problema, né? De fato, acabar com o uso de substância, né? Resolver os problemas de comportamento do familiar, e aí uma coisa que eu sempre converso com as famílias é que ela não é a causadora, ela não é a culpada, até porque a dependência química é uma doença. Isso. Como uma doença tem causas multifatoriais, né? Então a gente precisa, inclusive, sair desse jogo de tentar ficar buscando as causas. O que é que causou o meu familiar, né, usar substância, desenvolver dependência química? A gente não vai achar essa causa. E quando a gente está buscando essas causas, muitas vezes a gente está buscando culpados. E quando a gente está buscando culpados, a gente vai para o jogo da acusação, que é como normalmente as famílias chegam, né? Então, tentando buscar num divórcio, num conflito familiar, em um comportamento de um terceiro, né? A causa para o familiar, de fato, ter desenvolvido a dependência, né? A gente vai ouvindo essa história não para achar culpados, mas para a gente entender onde é que está a fragilidade. Exatamente. Onde é que a gente pode entrar ali, fortalecer, onde é que a partir dali a gente pode olhar para o que é um fator de risco, para fortalecer aquilo que está frágil, para que essa pessoa se estruture da melhor forma para conseguir manter o seu processo de recuperação. Mas não para achar culpados, Sim. né? Senão também a gente fica preso ali no passado. Exatamente, Lídia. E não é um objetivo. Exatamente isso que eu ia trazer. Senão a gente fica lá buscando, né? Da infância, não sei o quê. Compreender a história dessa pessoa é muito importante. Sim. Mas saber disso não vai resolver os problemas presentes, né? Não então vai. a gente precisa entender, assim, o que é que nós estamos fazendo agora que Isso. contribui para continuarmos nessa situação. Você pode Essa olhar, é a pergunta, né? Você pode olhar até para você tentar identificar os gatilhos. Sim. Mas entendendo que o passado ele já aconteceu. A partir de agora, você tem um novo desafio. Sim. Né? E a missão é manter o seu processo de recuperação. Você pode olhar com essa busca. Né? Você olha para sua história, entende, compreende sua história, mas é a partir de agora. E às vezes ficar excessivamente nesse passado, não sei se vocês concordam, mas eu tenho a sensação que é uma forma também de fugir do problema. Com certeza. Então eu fico olhando para esse passado, que é o que eu não posso modificar, né? Fixado muitas vezes ali naquele ponto, se lamentando, muito conectado com a culpa, com a desistência, porque se é o que eu não posso resolver, eu não tenho motivação. E aí, se você também fica assim, você muitas vezes pode entrar no processo de quê? De vitimização. Sim. Que é uma coisa, inclusive, muito comum na codependência, né? Isso que vocês estão falando me lembra uma frase que eu acho que é bem simbólica. Diz que o pessimista reclama do vento. O otimista espera que o vento melhore. E o realista reposiciona as velas do barco para seguir em frente. Verdade. Então, assim, seja o vento forte ou vento fraco, seja vento norte ou vento sul, ao invés de reclamar, eu reposiciono as velas e conserto o que está errado para continuar seguindo em frente da melhor maneira. É verdade. Eu acho que quando um indivíduo ele passa por uma situação de dor, de sofrimento, ele tem a oportunidade de crescer com aquilo. Se você olha para aquela situação e fala assim, então, eu vou aprender com isso, você vai passar pela dor, a dor é inevitável. Né? Tem uma frase que fala, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então, você vai sofrer, você vai passar pela dor, mas você também tem a oportunidade de sair disso mais forte. Eu digo que a dependência, apesar de toda a dor, ela traz também uma oportunidade, não apenas do dependente sair dessa história bem, mas toda a família se reestruturar. É uma oportunidade que toda a família tem de buscar um tratamento, de tirar o foco de uma pessoa, mas olhar para si, né? Então, assim, apesar de toda a dor, a dependência química, ela traz essa possibilidade. Essa fala me lembra, Lídia, a fala que eu já escutei de algumas famílias e que eu tinha dificuldade de compreender, que a dependência química... famílias que conseguiram alcançar a recuperação em algum momento atrás que agradeciam a dependência química, porque se não fosse a dependência do familiar, eles não tinham ali se reestruturado e poder se organizar e ver uma outra enquanto família de uma outra maneira.
Essa é uma fala que pra mim que era muito difícil no início. De entender. De entender. Porque eu, na minha cabeça, eu pensava que tinha 1000 formas de você, né, poder... a família como um todo, né? Ressignificar as relações, né? Enfim, que não precisaria da dependência. Mas talvez não fosse precisar, né? A dependência aconteceu, surgiu, e eu acho que é essa sua fala. Uma vez que nós estamos com o desafio da dependência química, né, o que é que eu posso tirar da situação que não tem a ver com romantizar sofrimento? Não, porque a dependência química é uma condição que traz muito sofrimento. Muita dor. Muita dor. Mas uma vez que nós estamos com essa situação, a situação já está posta. É inevitável. Exatamente. O que é que eu posso, né, tirar disso, aprender sobre isso, tanto sobre mim, quanto sobre a gente quanto família. Né? Que eu acho que talvez seja isso que essas famílias que alcançaram a recuperação e puderam ressignificar as relações familiares através da dependência, né, de um familiar, chegam a um ponto de que esse sofrimento, né, essa situação, a gente não pode modificar, mas a gente pode modificar a forma como a gente se relaciona. Isso. A gente pode modificar a forma como a gente encara a nossa vida, os nossos problemas, a forma como a gente lida um com o outro. E dentro disso, sabe o que é interessante? Porque, assim, vão ter casos de todos os tipos. Vai ter uma família que, tanto o dependente quanto os seus familiares, vão entrar todos em recuperação. Sim. Vão ter alguns casos que o dependente vai entrar em recuperação, mas a família não, né? Pelo contrário, a família tá tão adoecida que vai atrapalhar esse processo. E vão ter casos que o dependente não vai entrar em recuperação, mas a família vai entrar em recuperação. Né? Isso que você tocou é fundamental. Eu me lembro que muitas famílias diziam assim, meu filho já passou em vários internamentos, eu nunca tive isso aqui, né? E ainda que meu filho não saia daqui curado, eu aprendi tanto nesse processo que a vida não será mais a mesma. Eu não repetirei coisas que eu repetia sistematicamente, achando que estava acertando e querendo, né, que as coisas fossem diferentes, fazendo sempre da mesma forma. Né? Então, assim, muitas vezes nós vimos pacientes entrarem e saírem bem, né? Muitas vezes nós vimos pacientes entrarem e saírem bem com a família, mas em algumas das vezes nós também vimos o paciente entrar, sair não como a gente gostaria ou a família desejaria, mas a família saiu tão amadurecida, tão crescida daquele processo, que começou a mudar o padrão com o paciente em casa, e aquilo fez com que a coisa tomasse novos rumos. Exatamente. E muitas vezes, assim, o rumo foi tão inesperado que a mudança de postura da família motivou a recuperação daquele paciente, né? Então, é um ganho muito grande. Sim. Você falou isso, Roger, me lembrou o conceito de insanidade, que é você continuar fazendo as mesmas coisas, esperando que o resultado seja diferente, Sim, né? Então, exatamente. se você quer um resultado diferente, você precisa tentar estratégias diferentes. E eu acho que esse é um diferencial da Vale, né? Como você está ali completamente imerso nesse momento do tratamento, você tem essa possibilidade de falar para aquela família o que você pode redirecionar, o que você pode mudar, quais as estratégias novas que você pode tentar. Então, isso é um ganho muito grande, né? Então, eu realmente não consigo perceber uma evolução se a família não estiver nesse processo. Sim. E aí, o que a família que é acompanhada na Vale, ela ao longo do processo, né? Ela vai entendendo que a recuperação, ela não depende do outro. Exatamente. Minha recuperação, né? Eu estar melhor comigo, né? Inclusive, a gente estar melhor enquanto família não depende exclusivamente do meu familiar se recuperar. Inclusive, ele pode escolher por não se recuperar. E eu vou ter que lidar com isso de alguma maneira. E aí, eu vou ter que fazer a minha escolha também. Eu vou escolher também não me recuperar, continuar, como você trouxe o conceito de sanidade, repetindo as mesmas coisas, esperando, né, que os resultados sejam outros. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que um outro ganho é você ter a oportunidade de olhar e entender que são duas pessoas, né? É o dependente e o familiar. E o familiar poder se perceber que ele também pode e deve entrar em recuperação. E entender como o processo de recuperação dele vai mudar a vida dele e, em consequência, a vida de todo mundo que está ao seu redor,
né? É olhar para as suas necessidades. Porque quando o familiar chega buscando a necessidade do outro, tentando literalmente salvar o outro. Ele chega nesse processo de dor, de adoecimento, e muitas vezes ele está se afogando, mas está tentando salvar o outro. Sim, e o grande desafio ao longo desse processo é fazer essa família que chega dessa forma, e tudo bem, é natural, porque a motivação da busca, mesmo, né? É a condição daquele familiar, mas é que esse familiar que chegou dessa maneira, completamente, né? Achando, inclusive, que a salvação do outro depende dele, né? Saia entendendo que, inclusive, desobrigado, que ele não precisa salvar esse outro. Não que é que função dele. Não é dele. Exatamente. Não é dele. Né? Que a recuperação desse paciente é dele. É Exatamente. ele que vai fazer esse processo. Dele paciente. Dele paciente. Isso. Dele paciente. Mas o familiar, né, pode, na verdade, catalisar esse processo. Ele pode ajudar. Né? Ele pode ajudar esse processo, fazer com que esse processo se acelere, se ele sair do processo de adoecimento, de codependência dele, se ele mudar a forma de funcionar dentro do núcleo familiar, né? E isso faz com que o próprio paciente precise, né, se mobilizar de alguma maneira. Eu me lembro bem dos muitos e muitos casos que nós tivemos lá, alguns são bem marcantes, mas a avó que dizia: doutor, né, esse menino todo mês pega meu cartão de aposentadoria e saca minha aposentadoria. Eu dizia: mas e a senhora deixa o cartão onde? Ela fez: na primeira gaveta do armário. Eu fiz assim: já pensou em esconder em outro lugar? Aí ela: não pensei não. Eu fiz: já pensou em trocar a senha? Ela: não. Eu fiz: porque todo mês, um dia antes da senhora ir no banco, ele pega o cartão, sabe a senha, vai lá e saca o dinheiro e compra com drogas. Se a senhora optar por trocar a senha, ele vai ao banco e não vai achar. Ela: né? Então, assim, muitas vezes, né, ouvir de alguém que trabalha com aquilo e está podendo estar um pouco descolado e usar as questões técnicas do que a gente enxerga que é do adoecimento, faz com que o indivíduo consiga mudar coisas que serão necessárias para o outro perder a fonte de renda para comprar droga, por exemplo, e ter que se mobilizar e diminuir e até parar aquilo. E essas alternativas, a família, quando está dentro imersa do processo, ela não consegue enxergar. Então, assim como o dependente, ele tem um estreitamento do repertório, né, que fica muito condicionado ali à busca pela substância, né, e não consegue ampliar, né, a perspectiva. A família também tem esse estreitamento do repertório, né? Então, a família fica tão focada ali na situação que ela não consegue ampliar e ver alternativas. E aí é só quando a família realmente se permite entrar dentro de um processo de tratamento que ela vai olhar as alternativas e as saídas para lidar com aquilo que afeta ela. Né? E tem uma outra coisa, assim, muitas vezes, esse processo de adoecimento é o que está mantendo aquela família de pé. Então, se esse paciente, se esse dependente, ele entra em tratamento, aquela família sucumbe. A gente teve, né, uma paciente que era casada, e aí um dos atendimentos que eu fiz, ela falou assim para mim, já perto da alta do marido, ela falou assim: Lígia, eu não sei se esse homem em recuperação vai querer continuar comigo, e então eu não sei se eu quero ele em recuperação. Porque ele usando droga, eu tenho certeza que ele continua comigo, porque ele precisa de mim. Mas se ele estiver em recuperação, eu não sei. E aí, de forma inconsciente, gente, foi um parto para ela chegar a essa conclusão. E foi muito difícil, foi muito doloroso. E a partir disso, ela começou a entender que ela acabava, sim, facilitando o uso de drogas dele, né? E aí, a partir disso, a gente pôde também ver alguns conflitos, porque a família já não aceitava muito bem esse relacionamento. Então, assim, esse é um exemplo de como a doença, muitas vezes, sustenta aquele relacionamento. Então, se você tira isso, vai ficar o quê? Então, muitas vezes, de forma inconsciente, a família está ali, né, dando manutenção àquela situação. Isso medo, cai, né, naquela minha ideia que eu já disse aqui, que vamos escrever um livro, Como a Dependência Química Desestrutura a Família. É verdade. Porque habitualmente desestrutura o núcleo familiar, mas algumas vezes é ela, a doença, a dependência, que está estruturando aquele núcleo. E se você tira a doença, aquele indivíduo fica agora livre da droga e aquela família diz, né, eu não posso mais queixar.
Eu não tenho Agora de quem queixar, vou fazer o quê agora? Vou fazer o Eu quê? acho que isso entra em uma característica do codependente, né? Agora entrando nessas características, que é passar a viver a vida do outro em função do outro. Isso. Então, o codependente, né? Ele tem a sua vida estreitamente ali relacionada A vida do outro. à vida do outro, a controlar o comportamento do outro, a salvar o outro. Então, às vezes, durante longos anos, a única coisa que eu tenho feito é viver em função desta pessoa. Isso. Né? Então, eu acho que esses comportamentos disfuncionais, né, esses exemplos que vocês foram descrevendo, eu acho que narra muito isso. Se eu estou anos da minha vida, né, vivendo em função desta pessoa, de tentar consertar esta pessoa, de limpar a bagunça dessa pessoa, Isso. de proteger essa pessoa, se essa pessoa não precisa mais de mim, qual que é a minha função? O que é que eu Isso. faço agora? Exatamente. Porque muitas vezes o codependente, ele tá com a vida esvaziada mesmo, né? As relações sociais foram abandonadas, né? As relações amorosas, o trabalho, as atividades de lazer, Isso. né? Então, quando você vai olhar para a vida do codependente, as áreas da vida, ciclo social mínimo, né? Não tem interesses pessoais, não tem um hobby, não tem um lazer, muitas vezes não tem um cuidado com o próprio corpo, as relações são estritamente precárias, às vezes não tem amigos. Isso. Então, eu acho que tudo isso vai contribuindo para eu estruturar a minha vida Isso. dentro de um processo que é disfuncional, que causa sofrimento, mas também eu desaprendi como é viver longe disso. E aí, se você não encontra pessoas que te mostrem um novo caminho, você vai continuar repetindo aquele velho padrão. Gente, e é difícil quebrar padrão. Um padrão de comportamento já estabelecido, quebrar é difícil, não é fácil. Então, você tem que ter uma equipe que saiba, uma equipe capacitada, uma equipe que possa te orientar, uma equipe que possa te mostrar um novo caminho. Porque, às vezes, a gente fala assim, olha, não pode isso, não pode aquilo. Mas tá, pode o quê? Uhum. Mas, certo, e agora eu começo por onde? Vamos pensar, o familiar tá ali há anos vivendo aquela situação, respirando o adoecimento. Então, você, aos poucos, vai adoecendo. Aí, um belo dia, acontece o internamento e você precisa quebrar aquele padrão. Aí, alguém tá te falando, olha, você não pode mais ser facilitador. Tá, mas eu faço isso como? Me falaram que eu não posso mais facilitar, mas eu vou andar por onde? Qual o caminho que eu vou fazer? Não basta apenas o profissional falar assim, olha, você não pode fazer isso. Eu posso até entender que eu não posso mais fazer aquilo, mas o que eu Preciso posso? saber quais são as minhas possibilidades, exatamente. né? E eu também construí essas alternativas, que eu acho que Exatamente. construir essas alternativas parte, Isso. né, de eu começar a mudar a minha perspectiva, né? Porque eu acho que além de eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, no sentido do que é orientado, né? Do que, enfim, eu acho que eu ter autonomia Sim. de passar a sair dessa posição passiva, Sim, né? sim. Em que as pessoas de algum modo me controlam, os contextos me Sim. controlam, e eu passo a assumir um certo protagonismo, né? Então eu vou também construindo quais são as minhas alternativas. Acho que no início muito assistido, né? Acho que você segura ali na mão da família, só que em algum momento essa família vai caminhar sozinho, né? E eu acho que você só consegue fazer isso quando você faz essa jornada pessoal sua. Vamos pensar numa criança que está aprendendo a andar, né? Inicialmente, ela vai precisar desse auxílio. Então, eu acho que a Vale vai ser esse auxílio. Então, assim, eu não vou andar por você, mas, assim, a gente vai te ajudar. A gente vai precisar segurar a sua mão, você vai ficando mais forte, você vai ganhando mais autonomia, mais confiança para que você possa caminhar sozinho, né? Então, eu acho que esse é um diferencial mesmo, é de você estar junto. E tem um momento que a gente não vai mais precisar segurar a mão. Então, a gente vai estar andando ali, lado a lado. Uhum. E essa segurança de você ter essa equipe, de você ter esse lugar, né? Eu acho tão legal, assim. Eu acho tão bom quando eu encontro com pessoas que passaram já faz tempo pela Vale e falam dessa característica, né? E que estão bem hoje. De vez em quando a gente encontra, né? Com essas pessoas e que falam tão bem, que falam da Vale como esse lugar de redescoberta, que falam como esse lugar de acolhimento,
Foi nesse lugar que houve uma possibilidade, né, de fazer uma transformação. Então, eu sempre digo assim, quando uma pessoa ela entra em recuperação, não é só uma pessoa, é uma família. Exatamente. E muitas vezes, dentro daquela família, quantas pessoas são atingidas por esse processo? Então, a importância da abordagem familiar é tão grande, né, que você trouxe um exemplo, né, bem marcante aí, né, da companheira que percebe, né, que ela precisa manter a dependência, né, para estar, né, naquela relação, na percepção dela, né? E você vai lembrar de um outro caso que eu vou contar aqui, que era, né, um paciente que passou pela Vale, né, que, né, saiu muito bem, né, estava limpo, e quando ele voltava ele dizia assim: mas pessoal, todo final de semana eu tenho que lidar com uma coisa muito difícil, porque minha mãe sai sexta-feira para o mercado e enche a geladeira de cerveja. Verdade. Então, todo fim de semana, quando eu chego sexta-feira à noite, é sexta, sábado e domingo, cervejada lá em casa o dia inteiro. Verdade. Eu tenho que lidar com aquilo, eu tenho que conviver com aquilo, com a vontade vindo constantemente. Eu acho que minha mãe, né, sem perceber, quer que eu recaia. Olha que percepção, Sim. né? Olha que percepção. E eu acho que a isso riqueza do entra... tratamento também é essa. Sim. É do paciente também poder perceber quem está à sua volta e os mecanismos. Porque se você tem esse autoconhecimento, você também começa a identificar quais são os fatores de risco, né? E às vezes, inclusive, identificar que um familiar seu pode ser um evite. Dentro da ideia, né, que é dos grupos de mútua ajuda, de evitar hábito, pessoas, lugares. Às vezes, um familiar seu será um evite. Né? E dentro do processo de tratamento do paciente, a gente vai também né, fazer essas identificações. E eu acho que esse exemplo que vocês trouxeram aponta para uma outra característica do codependente, que é achar que só o outro precisa mudar. Que muitas vezes o codependente ele se coloca em um lugar em que eu que ajudo, eu que resolvo, eu que faço, né? Então eu não sou o causador do problema, eu também não sou parte do problema. Eu sou a resolução. Eu sou a solução. Muitas vezes o codependente ele se coloca né, nessa posição, e isso é de uma inflexibilidade ou de uma rigidez tão grande que faz ele ter comportamentos como este, né? Quem precisa mudar é ele. Quem não pode beber é ele, então nós não precisamos mudar nada, né? E eu acho que essa questão da bebida, desse exemplo, fala de uma sensibilidade. Se eu tenho uma pessoa, né, que está enfrentando uma doença que faz com que ela não possa ter contato com aquilo, por que eu vou colocar isso, né, na cara dessa pessoa, né? Será que eu poderia ajudá-la de alguma maneira, por exemplo, não colocando cerveja na nossa geladeira, já que é uma geladeira que ele vai utilizar, né? Eu não sou obrigada a não beber, mas será que eu preciso beber desta maneira? Então eu acho que são pontos que só dentro do processo de tratamento que a gente vai poder refletir. Eu acho que tem uma reflexão que a família deve fazer, né? Eu sempre trazia isso para as famílias. Você não é, obviamente, né, responsável pela recuperação do dependente. Você não é. Mas assim, será que você não pode ajudar esse processo? Será que esse processo não pode ficar mais leve? Por que esse processo tem que ser pesado? Se a família, ela assume o seu processo de recuperação, ela também começa a ter essa visão, né? Então, ela não vai tornar esse processo mais pesado. Por quê? Porque ela está mais consciente. Sim. Se a família busca o tratamento, se a família, ela também se dispõe a fazer as mudanças necessárias, o processo fica mais leve como um todo. E você começa a identificar os gatilhos que também são seus, né? Enquanto familiar. Eu costumava dar o seguinte exemplo. Se você, enquanto família, não pode abrir mão, vamos lá, né? Da cerveja do final de semana. Se para você é muito pesado, talvez a gente não tenha só um dependente nessa família. E não é raro, dentro de um contexto familiar, a partir de você identificar outros. Sim. Né? É que esse aspecto também, assim, genético, né? Que a gente vê da dependência, que a gente sabe, na verdade, da dependência. Sim.
que quando a gente vai buscar, e também um aspecto que é do próprio padrão da família, Sim, né? Às vezes já existe ali um padrão de um excesso, Sim. né? Que tem um familiar que perde a mão naquele excesso, que é o dependente. E eu acho que esse exemplo do álcool faz a gente pensar muito quanto que se o álcool ainda tem tanto espaço nessa família, né? Se eu priorizo tanto ter essa cerveja na minha geladeira, ter a minha adega cheia de vinhos, mesmo com todos os problemas gerados pelo álcool, né? É porque talvez eu ainda não esteja tão consciente de que o álcool é o problema, né? Eu esteja ainda localizando tudo no meu familiar, na pessoa. Ele é um problema, né? Então, eu acho que isso também é uma forma de negar que a dependência química enquanto uma doença, né? Porque a pessoa não é... O dependente, ele não é o culpado de ter, ele não é culpado de ter desenvolvido a dependência, né? A gente tem uma relação com álcool difundida que está presente do nascimento ao falecimento, é verdade. nas famílias, nas casas. Essa fala de mim, viu? É brincadeira um negócio desse. Então, essa relação com álcool, ela tá muito presente. Sim. Então, a gente culpar aquela pessoa que desenvolveu a dependência, né, o alcoolismo, eu acho que é um tanto cruel, né? Então, acho que olhar para esse dependente como aquela pessoa que tem uma vulnerabilidade, que tinha uma predisposição genética, que tinha um conjunto de fatores que fizeram com que ele desenvolvesse uma relação problemática com o álcool, é pensar que o álcool também é um problema, né? Eu acho que, para além disso, além de você não olhar só a dependência, você também deixa de olhar para a codependência. Sim. Além de você não tá enxergando essa situação mesmo com o álcool, esse problema, você também não tá enxergando a codependência. Eu acho que vale lembrar uma coisa importante aqui. O dependente, ele tem comportamentos, né, que vão sendo específicos ali para aquela pessoa, mas o codependente, ele também vai desenvolvendo comportamentos que são específicos para os codependentes. E tem um determinado momento que eles se cruzam, porque a gente começa a perceber comportamentos que são muito parecidos, tanto do dependente como no codependente, né? Então, muitas vezes, o codependente, ele entra nesse processo de manipular, de mentir, de se vitimizar, que são comportamentos que a gente vê hoje no dependente, né? Só que então, com outras funções, exatamente, né? Só que com outra função. Então, isso vai se cruzando. Então, quando o codependente, ele se submete a esse processo de tratamento, ele começa também a se perceber. Eu já tive familiares que falavam assim, nossa, eu não tinha percebido que esses comportamentos eram tão parecidos. Sim. Porque ele começa a agir de forma muito parecida com o dependente. Manipular, às vezes, para conseguir que a pessoa não tenha aquele comportamento, que não saia, que não faça... manipular a equipe. Sim. Quando o paciente está internado, para conseguir ali alguma coisa que quer, né? Às vezes, não trazendo todas as informações. É muito comum na relação com o dependente ter... o codependente, ele manipula, às vezes, pela tentativa de controle. Sim. Né? Como ele quer ter um certo controle sobre o comportamento do familiar, porque isso dá uma falsa sensação de segurança. Então, a manipulação, ela vem muito com essa tentativa, às vezes com chantagens emocionais, né? Para conseguir sensibilizar a pessoa a não usar a substância, a não ter aquele comportamento. Tem uma fala da Melody nesse livro, Codependência Nunca Mais, que ela traz assim, pedir para um dependente não usar a substância porque você me ama, né? Porque ele te ama, é a mesma coisa de pedir para um tuberculoso não tossir. Verdade. Né? Não vai, porque é uma doença, né? Depende de outros fatores. Não dá para você pedir para que uma pessoa lide com uma doença pela via da prova de amor. Não dá. Se você me ama, não tenha determinado comportamento. Deixe de fazer isso. Exatamente. É o que o codependente faz. Né? Às vezes essa relação é tão intensa, às vezes tão fusionada, que o codependente acha que a própria relação de amor é suficiente para que o outro consiga controlar os comportamentos relacionados à doença, né? É verdade. Inclusive, a codependência é algo tão palpável no tratamento da dependência química que eu costumo fazer um comparativo com outras doenças crônicas, tipo hipertensão, diabetes, asma.
né, são doenças crônicas, e assim como a dependência química, vão ter crises ao longo da vida. É verdade. Né? Às vezes, por uma alteração do padrão do comportamento, comeu doce, comeu sal, né, foi para lugar que tinha mofo, né, bebeu, usou droga, mas às vezes passa por períodos de tranquilidade, de calmaria, sem o uso daquilo e sem as crises. Só que o familiar de um diabético dificilmente vai entupir a casa de doces sabendo que seu familiar é diabético. Ele fala, não, mas meu filho é diabético. Se eu encher a casa de doce, eu vou permitir que ele acabe comendo um doce e depois vai ter uma crise, né, de hiperglicemia e vai ter complicação. Já o familiar do dependente químico, que está adoecido com a sua codependência, ele acha que manter a adega cheia, né, é tranquilo. Exatamente. Eu lembrei de um caso aqui bem marcante lá na Vale, de um paciente meu e de doutora Aline, que o pai tinha uma adega enorme em casa e dizia, não, mas a chave está comigo. A adega era trancada, ele tinha adega, lembra desse caso? Aí tinha a adega era trancada e ele guardava a chave. Então, assim, ele achava que o problema estava solucionado dessa forma. E não tá. Não estava. Um exemplo que eu sempre costumo dar é o seguinte, acho que na vida todo mundo já tentou fazer dieta. A gente fazer dieta é difícil. Agora imagine uma coisa que você gosta muito. Sei lá, eu gosto muito de chocolate. Aí eu, por algum motivo, não tô podendo comer chocolate. Aí vocês dois estão aqui na minha frente, comendo chocolate e ainda me dizendo, que chocolate gostoso. Eu posso até não comer nesse momento, porque o chocolate está com vocês. Vocês estão com a chave. Mas ativou. Mas assim, ativou. A vontade está aqui. Eu tô aqui salivando. Eu tô aqui olhando vocês comendo e desejando. Muito provavelmente, eu vou sair daqui e vou ficar com chocolate na cabeça. E vou tentar resistir àquela vontade. Se eu estiver em recuperação, né? Se eu estiver muito focada ali na minha dieta, aí daqui a pouco eu vou falar, vou parar. Chocolate a gente tem em todo lugar. É que nem álcool, né? Tem em todo lugar. O que vai acontecer? Gente, eu vou entrar no mercado, na farmácia, comprar um remédio. E no caixa tem um chocolatezinho. Só um pedacinho. Já furei minha dieta, né? Agora vamos pensar no contexto da dependência química, que não é uma dieta que a gente está falando. É de uma doença que é séria, é de uma doença que é grave, é de uma doença que leva à morte, né? Não só você, mas de outras pessoas. Quantas consequências a gente tem aí? Quantos acidentes? Por conta de quê? Por conta de um dependente. Né? Sim. Então isso é muito sério. A gente tá conversando disso e eu tô lembrando aqui, porque a gente tem um grupo do HD e eu faço uma oficina com eles, que é a oficina de prevenção à recaída, né? Que o nome até é Desafios da Recuperação. E você sabe que os pacientes não gostam quando o familiar modifica, por exemplo, não leva bebida, ou param de beber, ou param de comprar bebida, né? Em uma ocasião que eles sabem que, em função do processo dele, o paciente passa a se sentir incomodado. Então, isso é uma coisa que eles trazem muito, e a gente conversa muito sobre isso, sobre também eles poderem deixar que o outro faça suas escolhas. Porque às vezes o familiar está decidindo ali por não levar a bebida para aquela confraternização, muito em função da construção do processo dele, de entender que aquilo não faz mais sentido, né? Que não é importante, que tem outras coisas que são mais importantes naquele momento. Mas às vezes os pacientes se incomodam muito ainda quando estão no momento de início do processo da caminhada, né? Que sentem que estão incomodando, ou que a família está mudando, deixando de fazer algo que gostaria por conta deles. Eu acho que demarca um sentimento que o dependente químico tem muita dificuldade de lidar ao longo do processo, que é essa ideia do se sentir diferente dos demais. Que é aquela ideia de todo mundo bebe, né, entre muitas aspas, porque a estatística mostra que todo mundo não bebe, né? A gente tem um número considerável de pessoas que não consomem álcool, mas existe uma crença coletiva de que todo mundo bebe e eu não posso beber. Então, conviver com essa diferença, aceitar isso, que eu acho que tem a ver com o primeiro passo, né? Com aceitar a impotência, aceitar que eu não posso tudo,
que eu não vou conseguir frequentar todos os lugares, que eu não vou poder fazer todas as coisas que eu tenho vontade, né? Mas que eu também posso muitas outras coisas. Isso. E eu acho que o paciente também passa por esse processo, né? Até pensando assim das pessoas que estão nos ouvindo, que não são familiares, mas que é o próprio o próprio dependente, a pessoa que está com problemas com o uso de substância, que é essa dificuldade de se sentir diferente nessas situações, nesses contextos. Sim. Então, acho que uma das formas de lidar com isso é você pode escolher ficar olhando para tudo que você não pode. E isso, com certeza, vai ser muito desmotivador. Você vai se conectar muito com o fracasso. É mudar o foco. Você pode se conectar com as coisas que você pode, né? Com outras possibilidades. Mudar o grupo, né? Então, assim, às vezes eu acho que todo mundo bebe porque eu só ando com pessoas que fazem parte desse contexto. Exatamente. Então, se eu só ando com pessoas assim, óbvio que todo mundo bebe, mas tem um grupo, tem aquele grupo que não bebe, tem aquele grupo que curte outras coisas. Mas eu tava tão dentro daquele contexto que eu não consigo perceber. É que nem a família, né? Sim. É que nem um codependente. O codependente, ele tá tão imerso naquele problema, né? De dependência que ele não consegue tirar o foco. Então, se você começa a estabelecer novos vínculos, aí você vai buscar os tratamentos, vai fazer uma terapia. Gente, na vida, todo mundo devia fazer terapia. Terapia é vida, né? Então, vai fazer uma terapia, vai buscar um outro grupo social. Às vezes, a família fica com tanto receio que vai se afundando e vai deixando, vai se descuidando, né? Não busca um... Doutor Rogério tá me cutucando aqui. Porque estamos chegando no nosso tempo. Infelizmente, passou assim, né? Super rápido. Voando. Eu disse que com Lid ia ser sucesso. Muito, tá vendo, Lid? Muito. Gente, ainda tinha tanta coisa pra falar. Passou muito rápido demais. Isso é um bom sinal de que você virá aqui outras vezes, Lid. Passou muito rápido. Acho que pra gente, antes da gente fechar, né? Acho que a gente pode voltar pro ponto aqui de reflexão, né? E trazer para vocês, codependente é vítima ou vilão? Então, pergunta difícil essa, né? Eu acho que a gente pode pensar nos dois pontos, né? Mas eu não costumo trazer a codependência como vilã, não. Eu acho que a codependência é o processo de adoecimento. Então, a gente não pode pensar quem está adoecido como vilã. E ao mesmo tempo a gente também não pode pensar como vítima. Exatamente, porque senão a gente corre o risco de cair nessa vitimização, né? Então acho que a gente precisa pensar que a codependência é a necessidade de buscar ajuda também, né? O codependente, ele foi adoecido pela dependência, pelaquela situação de dependência, né? Então você precisa buscar ajuda. Então é entender que você não é vítima, mas você também não é vilão, você é um indivíduo que precisa de ajuda. E você pode sair desse processo, né? Você pode e deve sair desse processo, ser feliz, né? Se reestruturar a sua vida, reestruturar a sua família. Isso é possível, né? E eu acho que é lindo quando isso acontece. Sim, né? E eu acho que vale tanto para o codependente quanto para o dependente, né? Sim. O dependente também não é vítima e nem vilão. Exatamente. Assim como o codependente também não é nem vítima e nem vilão. Exatamente. E quando a gente passa a entender isso, que eu tenho um desafio, que eu tenho... Exatamente, que eu vou ter dificuldades, que eu tenho uma doença, né? No caso da dependente química, eu tenho um CID, uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Não é algo da minha cabeça, não é um desvio de caráter, só que eu também tenho responsabilidade sobre esse adoecimento, eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações. Assim como o codependente. Exatamente. Né? Então, o codependente, ele é responsável. Sim, e eu trouxe essa pergunta provocativa, né, justamente para a gente fechar com esse ponto. A gente precisa sair desse jogo de vítimas e de vilões, né? Como se o mundo fosse preto e branco, né? De bom e de mal. E assumir responsabilidade, né? O que eu quero daqui por diante. Eu sou responsável por conduzir a minha vida, por conduzir o meu tratamento, né? Por me responsabilizar pelas minhas ações. Eu acho que o codependente, o que ele precisa, assim? Tirar o olhar, eu sou responsável pela vida do outro, e trazer esse olhar de responsabilidade para si. Porque o codependente, ele é essa pessoa, né? Que quer assumir a vida do outro, quer resolver o problema do outro. Muitas vezes quer esconder o problema do outro para que o outro não fique mal, né? Então, tirar o foco do outro e trazer esse foco para si.
Sim. Resolver a sua vida, se dar conta das suas questões, né? Assumir a responsabilidade de si. Né? Então, entender que a responsabilidade da vida do outro é do outro e começar a assumir a sua. Assumir o protagonismo da própria vida, né? E aí fica a dica, né, para quem tá lidando com o desafio da codependência, ou não se vê codependente, mas convive com um dependente químico, e tá tendo dificuldades, busque ajuda, busque fazer uma terapia, busque um serviço especializado, busque os grupos de mútua ajuda, né? Eu sempre falo dessa estratégia, que é uma estratégia gratuita, né? Nem todo mundo tem possibilidade de ter acesso a um tratamento especializado, um tratamento privado, mas tem os grupos de mútua ajuda, né? Tem o Amor Exigente, né? Tem Codependentes Anônimos, né? Tem a Alanon, Naranon. Inclusive, esse olhar para a codependência começou nesses grupos, né? Exatamente. Então, lá na década de 30, quando Alcoólicos Anônimos, eles estavam assim, se estruturando, as mulheres, elas que começaram... ficavam de fora da reunião, começaram a se juntar. Elas começaram a se juntar, né? E aí começa esse olhar para essas famílias, né? Bem a grosso modo, assim, falando, que aí tem todo um processo de descoberta, de entender por que essas mulheres passavam anos casadas e quando esses homens buscavam recuperação, elas se separavam. Então, é importante. Então, elas se juntaram e aí começa esse olhar, começa essa busca, né? E a gente evoluiu tanto. Hoje a gente tem tantas formas de ter essa ajuda e não ficar nesse lugar, é buscar isso, aproveitar aquilo que se tem, né? Isso. Lídia, eu queria... antes de encerrar, agradecer, né? Mas agradecer para além da sua presença aqui, agradecer muito sua presença aqui e agradecer o que eu te digo sempre, né? De você ter, né, aparecido na minha vida e ter sido tão fundamental para que aquele sonho, né, da Vale Viver acontecesse naquele momento. Sem você eu não teria conseguido fazer a Vale Viver. Eu já te disse isso várias vezes. E a felicidade de que a Vale Viver ajuda tantas famílias, né? E tantas pessoas passaram pela Vale Viver e fizeram ela se tornar, né, o que é hoje. E, né, sem dúvida nenhuma, não existiria Vale Viver sem Lidiane Barbosa. Eu que agradeço, gente. É tão bom poder estar aqui com vocês, né? É o que eu falei, a Vale é um projeto lindo, é um projeto do meu coração, né? Tá aqui guardadinho. Então, muito bom. A Vale, ela não só transformou a vida de muitas pessoas, a Vale, ela possibilita transformar a vida de quem está lá, né? A vida de quem passou por lá, seja enquanto paciente, seja enquanto profissional. Eu sou Lidiane antes e depois da Vale. Não tem como você passar por aquele lugar e você permanecer da mesma forma. E a Vale, ela trouxe para mim, para além disso, um grande presente, que eu digo que Roger é o irmão que a vida me deu, né? Então, a gente construiu uma relação de amizade, uma relação linda, né? Que é para além da Vale. E a Vale me deu esse presente. Então, eu que agradeço. É sempre bom estar com vocês. E eu sempre digo isso, né? Sempre estarei com vocês. Exatamente. A presença de Lídia está tanto no sentimento da Vale, né? Quanto nas estratégias, né? Quanto no sentimento da equipe, inclusive, que é a equipe mais antiga. Então, agradecer muito, muito de coração, né? Dentre as muitas coisas. E na cabeça e na mente e no coração de inúmeras famílias. Ah, com certeza. Eu aposto que nesse episódio terão muitas famílias pessoas de carteirinha de Lidiane. Muitas famílias quando chega a família nova no núcleo, ela faz assim: eu estou aqui nesse núcleo desde a época de doutora Lidiane. Exatamente. Então, já sei que terão fãs de carteirinha aqui de Lídia assistindo o episódio. Então, agradecer, assim, imensamente. Dentre as muitas coisas que a Vale me deu, né? A Vale trouxe você. Acho que a nossa amizade, né, se estende. Verdade. Acho que ficou muito além do campo profissional. Verdade. Você é uma amiga da vida, do coração. Então, agradecer a sua presença, a sua fala, a sua contribuição. Agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente, né? Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, né? Se tem alguém que você sabe que precisa ou vai se beneficiar desse conteúdo, manda para aquela pessoa. Manda sua dúvida, manda sua dúvida pra gente. Escreve nos comentários, porque a gente tá acompanhando, né? Surgiram temas que vocês gostariam de ver aqui no podcast. E até o próximo episódio. Até, um abraço a todos e continue nos seguindo aqui no canal do YouTube.